A queda de Jericó, o poder que derruba muralhas. No calor escaldante do deserto, diante dos olhos cansados de um povo que caminhava havia 40 anos em busca de uma promessa, erguia-se uma cidade imponente, Jericó. Uma fortaleza cercada por muralhas largas e altas, construídas para resistir a qualquer ataque. Os viajantes que passavam ao longe viam aquelas paredes como símbolo de invencibilidade. Nenhum exército, por maior que fosse, jamais ousaria desafiar Jericó. Mas à beira do Jordão, os filhos de Israel não eram apenas um povo qualquer, eram um povo moldado pelo fogo da escravidão, lapidado pelo deserto e guiado pela mão invisível do Deus Todo-Poderoso. Por trás deles ficava a travessia miraculosa do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, a água que brotara da rocha. À frente deles, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Entre a promessa e o cumprimento havia uma muralha. Entre o sonho e a realidade havia Jericó. Josué, sucessor de Moisés, contemplava a cidade. Um líder jovem, mas cheio de coragem. Ele sabia que não era por estratégia militar que alcançariam vitória. Jericó não seria conquistada com espadas afiadas, nem com catapultas. Seria conquistada pelo poder de Deus. E foi então que o Senhor lhe deu instruções estranhas, quase incompreensíveis para um guerreiro. Cercai a cidade, todos os homens de guerra. Rodeai a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, quando fizerem um longo som com a trombeta, todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá. Não haveria batalhas corpo a corpo. Não haveria investidas sangrentas, haveria silêncio, marcha e trombetas. O povo de Israel não entenderia plenamente, mas obedeceria. E assim começou a estranha marcha de fé. No primeiro dia, os soldados de Israel caminharam em silêncio ao redor da cidade. Os habitantes de Jericó olhavam das muralhas, primeiro com espanto, depois com zombaria. Esperavam ataques, mas viam apenas silêncio e trombetas. Crianças apontavam, homens riam, mulheres observavam intrigadas. Mas o povo de Deus seguia em obediência, dando uma volta e retornando ao acampamento. No 2º dia, repetiram a cena. O mesmo no 3º, 4º, 5º e 6º dia. A cada manhã, o som das trombetas ecoava pelo vale, anunciando que algo estava acontecendo. Dentro de Jericó, os corações começavam a se inquietar. Talvez não fosse apenas uma farsa, talvez houvesse algo maior em curso. Enquanto isso, os israelitas eram testados em paciência. 6 dias de silêncio, 6 dias de espera, 6 dias de obediência a uma ordem que parecia absurda. Não era assim que se fazia guerra, não era assim que se conquistavam cidades. Mas era assim que se aprendia que a vitória não vem das mãos humanas, mas do Senhor. E então chegou o 7º dia, o dia decisivo. Antes do nascer do sol, o povo se levantou. Os sacerdotes levaram a arca da aliança. 7 trombetas foram erguidas. E todos sabiam que aquele seria o dia da vitória. Rodearam a cidade uma vez, depois 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som grave das trombetas. Na 7ª volta, o som se intensificou. Os sacerdotes tocaram suas trombetas com força, e Josué bradou: "Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade." E então, como um trovão que rasga os céus, o povo gritou, um grito de fé, de confiança, de esperança. E naquele instante, a terra tremeu. As muralhas de Jericó, que por séculos haviam protegido a cidade, começaram a rachar. Pedra após pedra,
bloco após bloco, desabaram diante dos olhos atônitos dos habitantes. O impossível aconteceu. As muralhas ruíram pelo poder invisível do Deus de Israel. Jericó caiu não pela força das mãos humanas, mas pela palavra do Senhor. E assim, o povo entrou na cidade e a conquistou como Deus havia prometido. Mas o que significa para nós a queda de Jericó? Cada muralha que enfrentamos em nossas vidas pode ser comparada àquela fortaleza. Muralhas de medo, de vício, de tristeza, de pecado, estruturas que parecem inabaláveis, fortalezas que nos oprimem. Mas a lição de Jericó é clara: nenhuma muralha é forte demais diante da presença de Deus. Jericó nos ensina que a obediência é mais poderosa do que a lógica humana. Que às vezes Deus nos pede coisas que parecem sem sentido, como marchar em silêncio, tocar trombetas, esperar 7 dias. Mas é na obediência que o milagre acontece. Jericó também nos lembra que a vitória vem no tempo de Deus. Por 6 dias, nada aconteceu. Talvez alguns soldados tenham se perguntado: por que continuamos fazendo isso? Talvez houvesse murmuração, dúvida. Mas no 7º dia, no tempo perfeito de Deus, a vitória chegou. E há ainda uma mensagem espiritual mais profunda. As muralhas de Jericó representam as barreiras espirituais que impedem a humanidade de acessar a plenitude da promessa de Deus. São as fortalezas levantadas pelo inimigo em nossas mentes. São os pecados que parecem intransponíveis. São as opressões que nos mantêm cativos. Mas quando obedecemos à voz do Senhor, essas muralhas caem. Não pela nossa força, mas pelo poder do Altíssimo. Imagine o grito do povo naquele 7º dia. Não era apenas um som físico, era a explosão de fé de um povo que havia esperado 40 anos para ver aquela terra. Era o clamor de gerações que sonhavam com a promessa. Era a declaração de que Deus é fiel e que a sua palavra se cumpre. As muralhas de Jericó caíram há milhares de anos, mas os gritos daquele povo ecoam até hoje. Eles nos lembram que podemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus caminhos. Nos lembram que diante das maiores fortalezas, a fé ainda é a chave da vitória. A queda de Jericó também aponta para algo ainda maior: o poder de Cristo em derrubar as muralhas que separam a humanidade de Deus. No Calvário, outra muralha foi destruída. A muralha do pecado, que nos afastava do Criador, caiu pelo sangue derramado de Jesus. E assim como Israel entrou em Jericó, nós agora temos acesso à presença de Deus por meio do Cordeiro que venceu. Quando olhamos para Jericó, vemos mais do que pedras caindo. Vemos a fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas. Vemos o triunfo da obediência sobre a lógica. Vemos a vitória da fé sobre a dúvida. Vemos o poder que derruba muralhas, sejam elas físicas ou espirituais. E assim a história de Jericó não termina como um relato antigo, mas como uma verdade eterna. Pois até hoje, aqueles que confiam no Senhor podem ver suas muralhas ruírem. Até hoje, aqueles que obedecem à sua voz podem experimentar a vitória. Até hoje, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó continua derrubando muralhas na vida dos seus filhos. E diante dessa verdade, resta-nos apenas uma pergunta: quais são as muralhas que ainda se erguem diante de nós? Quais fortalezas parecem inabaláveis em nossas vidas? Será que não é hora de marchar em obediência, mesmo sem entender? Será que não é hora de confiar que no tempo de Deus, ao som das trombetas e do clamor da fé, as muralhas cairão? A queda de Jericó nos convida a crer, a confiar, a esperar, a lutar não com armas humanas, mas com fé inabalável. Pois o mesmo Deus que derrubou muralhas de pedra é o Deus que derruba muralhas invisíveis hoje. E quando as muralhas caírem, assim como Israel, entraremos na terra prometida. Não uma terra física, mas a plenitude da promessa que Cristo conquistou para nós.
uma vida de vitória, liberdade e comunhão eterna com o Senhor dos Exércitos. Gostou do conteúdo? Então clique em like e escreva Amém. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.